Então, como eu estava falando, o nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as principais escolas, né, os principais psicanalistas, as principais é, linhas, né, de estudos que foram desenvolvidos, a maioria deles pós-freudianos, né? Então, hoje nós vamos enxergar, nós vamos olhar um pouquinho para as pessoas para os psicanalistas, né, que eles se basearam também nos estudos de Freud, muitos deles são seguidores de Freud, mas como eu disse em outras aulas, mesmo que estes psicanalistas seguiram, né, as ideias de Freud, eles estudaram, eles conversaram, eles se comunicavam com Freud, eles falaram o seguinte: eu concordo com Freud ou eu discordo de Freud, mas eu acrescento isso. Então, quando nós falamos, né, sobre essas escolas, a maioria dessas escolas são pessoas que tiveram contato com Freud através de análise, através de cartas, através de escritos e estudos de que um ia fazendo com o outro. Então, todas essas pessoas, nós vamos falar hoje das 7 escolas principais, né? Todas essas escolas, todos esses psicanalistas, em algum momento, eles fizeram parte da vida de Freud. Todos eles fizeram parte em algum momento e quiseram contribuir para o crescimento da psicanálise. Então a gente vai começar, claro, que com Freud, né, que foi o pai da psicanálise. E o pai da psicanálise, como nós provavelmente alguns já estão vendo, outros já viram, outros têm que estar sempre relembrando, o contexto de Freud, a contribuição de Freud com a criação, foi trabalhar, né, a existência da pulsão de vida, a pulsão de morte, os conflitos édipos, né, e as respectivas defesas do ego. Então foi a partir daí, foi a partir desse nascimento desses estudos que foram desenvolvidos por Freud que os demais colocaram mais conhecimento, vamos dizer assim. Eles atribuíram algum olhar, diferentes ou não, concordando ou não com Freud, mas eles colocaram, e foi assim, né, que foram nascendo aí essas outras escolas psicanalíticas, que são esse aí também as linhas, né, que nós seguimos. Então, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, aquele psicanalista ele segue muito a linha de Melanie, ou ele segue muito a linha de Hines, ou ele segue muito a linha de Bion, né? Então nós vamos observar que hoje que essas linhas de pensamentos são as linhas, né? São estudos que esses pensadores contribuíram e separaram. Então, por exemplo, a Melanie, né, que é chamada escola kleiniana, né, o que que ela contribuiu, né, o que que ela trouxe, além das coisas que também, né, foi uma seguidora de Freud, que ela foi uma estudiosa, ela estudou sobre Freud, né, mas ela contribuiu dizendo que ela criou a sua própria técnica, né, e falando que a psicanálise, ela começou a desenvolver a psicanálise voltada com um olhar para as crianças. Então, aí, para as pessoas que querem, né? Eu até recebi uma dúvida de uma aluna, eu não me lembro se ela, não sei se ela está presente hoje na aula, mas ela quis falar, ela me perguntou sobre a questão de desenvolver, né, a psicanálise com crianças. Então, a escola keleniana, né, é uma das escolas mais ricas, porque ela gastou grande parte aí, né, da sua vida, dos seus estudos,
observando e fazendo análise com crianças. Então, ela diz aqui que a existência de um ego rudimentar, que é assim que ela traz, né? E ela diz que a pulsão de morte desde o início da vida. Então, ela procurou, né, mecanismos mais primitivos, ela procurou os mecanismos de defesa, as fantasias infantis. Então, ela também teve um olhar sobre a posição esquizoparanoide, a posição depressiva. Mas o foco dela mesmo era lidar e ter um olhar voltado aí para as crianças. Então, para quem aí tem interesse, né, de seguir essa linha, né, a linha keleniana, a escola keleniana, eu super recomendo para essas pessoas que gostam, né? Também disse para essa aluna que o mercado, né, o mercado de trabalho da psicanálise para as pessoas que querem trabalhar com criança está muito pobre. Então, tem poucos profissionais aí na área que queiram ter esse olhar voltado para as crianças. Então, trabalhar com criança, por mais que seja um processo diferente do processo que a gente está acostumado a lidar com os adultos, também é uma área muito enriquecedora, uma área que exige, né, bastante estudo, bastante profundidade, mas também é uma área que é fantástica, que é onde que a gente se descobre todos os dias, tá bom? Depois, a escola de Hans Hartmann. Então, o Hans, né, a escola do ego, que era chamado a escola dele, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, e os psicanalistas, né, como eram conhecidos, os psicanalistas do ego, deram consistência ao estudo e o conhecimento na descrição do self. Então, os teóricos, né, desta época, né, que seguiam né, os que agrupavam-se, né, os que se encontravam com Hans, eram Hans Hartmann, Chris, não sei ler o outro nome aqui, mas acredito que seja Levinsky, Rapport e Erickson. São nomes em alemão, então é difícil a pronúncia, mas a contribuição deles, né, nessas escolas, na época, né, nesse período aí dos Estados Unidos, eles se preocupavam com as questões, com as funções que estavam no ego também, com a percepção e o pensamento. Ele buscava também assuntos que estavam relacionados também com o ego, a memória, o self. Então, eles quiseram, né, essa escola buscava fazer uma diferenciação entre o ego e o self, que na escola freudiana, Freud mostrou sobre as questões do ego, sobre as questões do self, mas quando a gente estava observando, né, os escritos de Freud, às vezes, se a gente não prestar minimamente atenção nos detalhes, a gente começa, né, a nos confundir. Então, vem Hans, né, nos seus estudos, e ele tenta, por todos os seus estudos, fazer essa diferenciação, afastar que o ego é uma maneira e o self é uma outra maneira de enxergar. Tá bom? Depois tem o Hans, também o Hans Kalt, que ele procurou também sobre a psicologia do self, que foi também desenvolvida nos Estados Unidos. Então, o Hans Kalt, o que ele quis trazer, o que ele traduz, né? O que ele traz para a gente? Ele traz a importância da empatia. Então, nós já falamos muitas vezes, em aulas também, que quando estamos aí dentro do nosso setting, né, analítico, uma das primeiras coisas, uma das primeiras ferramentas que nós utilizamos, né, para criar um vínculo com os nossos pacientes, criar um vínculo
né, onde o paciente se sinta seguro e que ele transfira para a gente confiança e nós ao paciente, é a importância da empatia. Então, alguns conceitos freudianos, a escola de Hans Kant, ele vem e ele acrescenta, ele reafirma a importância da empatia, a importância de termos ali um lugar de conforto. E depois ele acrescenta, né, a ideia de empatia, mas ele retira a hegemonia do complexo de Édipo. Olha que interessante. Ele vem e fala: olha, Freud, eu concordo, né, com essa questão de ser empata, né, de ser empata, de acolher o meu paciente, mas espera aí, eu não estou conformando muito, não estou compartilhando, né, comungando com você sobre o complexo de Édipo, né? Então ele vem trazer uma nova visão do problema, né? Ele vem falar do narcisismo, ele vem supervalorizar, né, a importância de um melhor desenvolvimento. Então ele acredita que Freud ele parou, né, os seus estudos né, no desenvolvimento da técnica. Ele acredita que Freud parou ali no complexo de Édipo. Então, o que ele quis? Ele acredita, né? A linha de pensamento dele é que o pensamento, que a importância de valorizar o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento da análise, o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento de todo o setting analítico. Depois a gente vai entrar na escola lacaniana, que é uma escola né, que Lacan era ainda, né, assim, é muito vivo ainda a psicanálise de Lacan. Então, por isso que eu digo que para mim assim ela é muito viva, porque eu gosto muito, por mais que o Lacan ele tenha assim uma linguagem um pouco mais um pouco uma visão mais filosófica, eu acredito assim, um pouco mais complexo, mas né, uma leitura em que eu consigo encontrar e consigo também trazer, né, para a minha clínica, para os meus atendimentos, porque mesmo que ele, né, por ser uma escola francesa, né, por Lacan ser francês, né, ele também teve uma ideia, né, que porque por Freud, né, Freud ser alemão, então França e Alemanha, conceitos ali diferentes que se opõe ao outro em algumas partes. Se quando vocês começarem a fazer a leitura, vocês vão ver que em alguns dos seus estudos ele vem e fala: eu concordo com Freud. Outra ele vem e fala: mas eu não concordo com o que Freud diz, né? Mas mesmo assim ele também foi um seguidor de Freud, né? Ele ficou muito famoso porque ele apoiou sobre a escola também essa questão do ego, né? Que Freud sempre tem muito em seus escritos assim, é muito forte sobre a questão do ego, superego, né? Que ele nos ensina. Então, Lacan, né? Ele veio também e meio que ele assinou embaixo, vamos dizer assim. Eu concordo com isso, Freud. Eu compartilho aí com você sobre essa ideia. Porém, mesmo concordando com essa ideia, eu quero atribuir algumas fontes, né, alguns textos que vão visualizar um pouco mais o meu trabalho. Então, Freud também, além da psicanálise, ele apostou sobre prestar atenção na linguística, ele quis apostar também na antropologia. Então, por isso que eu digo, e na filosofia. Então, por isso que eu digo que quando a gente está lendo Freud, esse material, conteúdo, quando a gente está lendo Lacan, a gente começa a perceber que tem muita referência filosófica. Então, são textos
muito bons, assim, muito rico. A maioria dos textos são muito ricos, né? E a gente consegue ver as referências que ele traz, mas também a gente começa a ver de uma maneira, como dizia um professor meu, a gente faz uma leitura mais macia, né? Uma leitura com mais não só aquela coisa mais rígida, né, dos textos freudianos, mas quando a gente lê, a gente observa, né, a postura de Lacan, a gente começa a observar sobre uma questão mais filosófica, uma coisa mais macia para a gente poder assimilar o que ele quer dizer. Então, Lacan também vem falar que o Freud ele vem e fala que a análise deve ter um tempo. Então, em alguns minutos, ele fala, Freud vem e diz, será a nossa análise é no máximo tanto. Já Lacan, ele vem e fala que quando a pessoa acaba o que ela tem para falar, a análise acabou. Então, é muito rico nessa questão de que deixa eu ver se caiu aqui, desculpa. Desculpa aqui, pessoal, estava travando aqui, eu não tinha percebido. Sim, sim, podem permanecer conectados aqui, que a gente tem alguns minutos, eu estou vendo aqui. É porque agora que eu vi que apareceu aqui e estava travado, eu não tinha visto. Tá bom? Podem continuar conectados, tá? Desculpa aqui que eu não tinha visto. Tá. Então, como eu estava terminando aqui, quando estávamos falando, né, sobre a questão de Lacan, ele acredita, né, ele mostra para a gente, ele nos ensina que quando a pessoa, né, o paciente, acaba de falar, a sessão terminou. Então, ele mesmo delimita o tempo, né? Eu não quero falar mais, simplesmente tchau, né? Depois aí tem a escola de Winnicott, né? A escola winnicottiana, que que ele destaca para a gente, né? O Winnicott mostra para a gente sobre a questão dos objetos e os fenômenos transicionais, o verdadeiro e o falso self. Então, ele mostra, né, que ele ensina que o papel do espelho, né, que a mãe representa para o filho. Então, essa é uma escola também muito, muito, muito rica. Para quem gosta né, de se aprofundar mais, eu super indico algumas leituras de Winnicott, porque ele também é um psicanalista aonde que eu vejo, por ser muito clássico, por ter uma leitura também que eu costumo dizer que é menos cansativa, é uma leitura onde a gente começa a observar também, né, depois que a gente faz toda a leitura de Freud, a gente começa a observar e enxergar a psicanálise de uma maneira menos rudimentar, de uma maneira menos trágica, vamos dizer assim, uma menos dolorosa. Então, o Winnicott ele vem trazer para a gente sobre essa questão de uma análise mais simples, por mais complexo que ele seja, mas ele vem nos ajudar a ter a ideia, né, de uma ideia menos densa, mas de todo jeito uma maneira de lidar com os pacientes mais original. E aí, por fim, a gente tem o Bion, né, que é considerado como um dos poucos gênios da psicanálise.
Ele foi analisado e discípulo da Melanie, né, de Klein, e depois foi ele quem criou, né, a psicoterapia, a psicanalítica de grupo, as dinâmicas do campo analítico, a influência entre analisando e analista, né, e vice-versa, com enfoque nos vínculos, né, que são os vínculos aí que a gente sempre traz e que Freud, tanto Lacan também sempre vem trazendo aí para a gente. Então, eram essas, né, as principais, são essas as 7 principais escolas aí, né, da psicanálise. Não, Tatu, traz mais calma. Desculpa, deixa eu ver se quantos minutos a gente ainda tem. A gente ainda tem alguns minutinhos. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Eu vi aqui que algumas pessoas falaram que o vídeo travou. Realmente travou mesmo. O vídeo travou, mas ele vai estar gravado, tá? Então, eu acredito que você vai conseguir ver depois. Tá, o Jonathan. Jonathan, você tem alguma dúvida? Boa tarde, Jonathan, do Rio Grande do Sul, no Brasil. A minha pergunta, Glauco, é sobre, você vai ter algum vídeo que você vai falar um pouquinho sobre a influência do Ferenczi, inclusive nessas outras escolas, né? Na formação do setting analítico, né? O Ferenczi, ele referencia muito essa questão da importância do setting analítico, tá? E eu acho que seria importante, né? Eu sei que você tratou das escolas, as principais escolas, né? Mas, assim, para o pessoal conhecer um pouquinho de Ferenczi, eu acho que é muito legal. Eu gosto muito dele, né? E eu acho que seria interessante até para mostrar que ele foi a mola propulsora da criação do que nós entendemos como psicanálise e sétimo psicanalítico hoje. Aí não sei se você falaria alguma coisa sobre isso, só para... Acho que seria legal e eu gostaria de ouvir também. Obrigado. Obrigado, Jonathan. Sim, quando a gente está preparando as aulas, ainda pelo contexto do tempo, né, para que as aulas fiquem gravadas e as pessoas consigam assistir, a gente tem 30 minutos de aula. Então, eu procuro reduzir, né, ao máximo, para que depois, quando as aulas terminar a gravação, as pessoas consigam assistir, né, o começo, o meio e o fim. Mas é uma sugestão muito boa que eu posso trazer, sim, em alguma outra live. Só peço que, por favor, você pode me mandar lá na área do aluno, que aí eu posso trazer sem problema nenhum. Justamente pelo fato da gente não estar conseguindo fazer as aulas um pouco maiores, eu preciso me limitar muito ao tempo, sabe? Então, por favor, pode me mandar lá, me lembrando na área do aluno, que eu posso sim preparar um conteúdo, uma matéria, justamente para a gente lidar com o que está faltando, sabe? Com as coisas que vocês não conseguem ver, por mais que seja um assunto extenso, a gente traz reduzido, né? Então, pode mandar para mim na área do aluno, me lembrando que eu preparo alguma coisa para a gente, tá bom? Mesmo assim, obrigado, tá? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Só para a gente terminar aqui, a gente ainda tem alguns minutos. Então, acredito que não. Então, agradeço todo mundo pela presença, mais uma vez. Tem alguém levantando a mão? Professor Cláudio. Não, eu tive que mexer aqui na lâmpada só. Tá, sem problemas, sem problemas. Sem problemas, professor. Então é isso, pessoal. Obrigado, tá, pelo encontro de hoje. Dúvidas, por favor, mandem na área do aluno. Ideias para a gente discutir sobre aqui, assuntos que vocês queiram, assim como o Jonathan fez, assuntos que vocês queiram ver aqui, que a gente discuta, que a gente fale juntos aqui, pode me mandar lá na área do aluno, que a gente, assim que possível, a gente traz esse conteúdo para vocês. Tá bom? Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado. Boa noite. Bons estudos para todo mundo. E eu aguardo dúvidas. Eu não estou recebendo muitas e muitas dúvidas. Quero ver dúvidas. Quero estar em contato com vocês e poder partilhar aí da psicanálise juntos. Tá bom? Fiquem todos bem e até na próxima aula.